Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rita, uma das orientadoras aqui do Poliedro Guarulhos, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o edital da Universidade Unicamp. Nesse vídeo nós vamos falar sobre processo de inscrição, formato das provas e mais detalhes que você precisa saber antes de realizar sua inscrição para essa universidade. Se você tem interesse, continua nesse vídeo. Bom, gente, antes de ter início a esse vídeo, eu gostaria de destacar que todas as informações apresentadas, elas foram extraídas do Manual do Candidato e também da página da Conveste. A Conveste é a fundação que organiza o vestibular da Unicamp. Então, lá no site deles, além de informações sobre o processo seletivo, você vai ter outras informações sobre cursos de graduação e de todos os campos da Unicamp, né? A Unicamp, ela fica em Campinas, é uma universidade pública estadual aqui do estado de São Paulo e, além de Campinas, a cidade universitária, ela disponibiliza outros dois campos, Piracicaba e Limeira. Então, vale a pena conferir se o seu curso de graduação, onde ele está alocado e se ele tem mais de uma opção, qual será a sua escolha. Certo? Além disso, né, a Unicamp ela é muito conceituada, né, tanto em rankings internacionais ou nacionais e também é uma universidade que é muito acessível, tem diversas formas de ingresso, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. E é muito importante, né, que você, a partir dessas informações, selecione quais são as opções e qual é o perfil que você melhor se encaixa para poder participar. Antes de apresentar todas essas, vale dizer que você pode concorrer a todas se você se encaixar dentro desse perfil, beleza? Bom, a forma mais abrangente de ingresso na Unicamp é o vestibular da Conveste, que disponibiliza mais de 2.500 vagas, e é ele que a gente vai focar durante todo esse vídeo. Mas, para que vocês tenham conhecimento, a gente vai passar por todas as outras opções. Bom, além disso, além do vestibular da Conveste, a Unicamp ela disponibiliza o ingresso utilizando as notas do Enem. Este processo é exclusivo para candidatos autodeclarados pretos e pardos e candidatos que estudarem em escola pública. Vale destacar que se você é autodeclarado preto ou pardo e não estudou em escola pública, você também pode concorrer a esse processo seletivo, certo? Então, ela utiliza as notas do Enem sem estar participando do SISU, beleza? A outra opção é a Olimpíadas Científicas, né? Que a única restrição é que você seja medalhista ou que você tenha uma menção honrosa, né? E essa característica de qual medalha, se vale ou não, se a menção honrosa vale ou não, é importante consultar o seu curso dentro do manual do candidato, beleza? Outro vestibular, outra forma de ingresso da Unicamp é o vestibular indígena, que é exclusivo aí para candidatos que são indígenas. A quinta e última opção que começou agora, né, que vale a partir de 2024, é o Provão Paulista. É um vestibular seriado que, além da Unicamp, a USP e a Unesp e a Univesp, são universidades públicas aqui do estado de São Paulo, se uniram para fazer um vestibular que durante todo o ensino médio o candidato vai fazendo uma prova para que no final do terceiro ano ele verifique, né, se há condições de passar ou não e quais são os cursos, né? Então, a prova do terceiro ano vale como vestibular, certo? Para quem está no terceiro ano, né, em 2023, também poderá participar do Provão Paulista. Então, é uma prova à parte do vestibular da Unicamp, que até o momento ela acontecerá no mês de outubro. Então, a gente não tem muitas informações a respeito porque ainda não saiu o edital, certo? Então, essas são as formas de ingresso para começar uma graduação na Unicamp, só que a gente vai focar no vestibular da Conveste, né? Na verdade, no vestibular organizado pela Fundação Conveste, certo? Então, vamos lá. Ao todo, a universidade disponibiliza aí mais de 3.000 vagas quando a gente soma todos esses processos, certo? Ponto importantíssimo, toda vez que a gente pensa em um vestibular, é o seu calendário, né? Quais são as datas importantes que você não pode perder? E é isso que a gente colocou aqui para poder apresentar para vocês. O período de inscrição da Unicamp já começou no dia 31 de julho e vai até o dia 31 de agosto. Para você se inscrever, a taxa de inscrição é de R$ 192 e você pode efetuar esse pagamento até o dia 8 de setembro. Vale destacar que a única forma de pagamento aqui é o boleto, então não dá para pagar por cartão e nem por Pix, tá? Então fique muito atento para que você não tenha nenhum equívoco aqui no processo de inscrição.
Se você foi um candidato isento, você também deve realizar a sua inscrição, né? O fato de não precisar pagar a taxa não exime você de realizar a sua inscrição. Outro destaque é se você recebeu 50% de desconto aí na taxa de inscrição, você também deve realizar e concluir a sua inscrição e no final dela vai sair um boleto com metade desse valor. Beleza? Outras datas importantes é a realização das provas, né? A primeira fase, ela acontecerá no dia 29 de outubro de 2023 e a segunda fase são 2 dias, né? Dia 3 e 4 de dezembro de 2023. Um pouco mais lá na frente, a primeira chamada fica disponibilizada no dia 29 de janeiro de 2024. Então, um pouco distante. Outras datas importantes para a gente é quando saem os locais da primeira fase, no dia 17 de outubro de 2023 e para saber se você foi ou não convocado para a segunda fase, isso acontecerá no dia 23 de novembro de 2023. Existem outras datas importantes também para o vestibular da Unicamp, mas essas são essenciais para todos os candidatos, independente do curso, independente da modalidade. Tudo bem? Certo? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho como que funcionam os perfis de ingresso para a universidade, né? Quais são as modalidades que você pode se inscrever. Então, a gente viu quais são as formas de ingresso, né? Que são 5. Agora, a gente vai ver qual é o perfil que você se encaixa para concorrer a essas vagas. Bom, a gente tem ampla concorrência, que todo e qualquer candidato pode concorrer. A gente tem pretos e pardos, né? Então, tem a autodeclaração para pretos e pardos, que a gente já vai entender um pouquinho melhor como funciona. E a gente tem o PAS, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que é uma bonificação exclusiva para alunos de escola pública. As reservas de vagas, né, as cotas da Unicamp são 2, né? Essa bonificação para alunos de escola pública e a comprovação é através do histórico escolar. Então, para pegar essa bonificação, você precisa ter feito todo o ensino médio em escola pública e essa autodeclaração para pretos e pardos. Ambas modalidades independem de renda, né? Então, independente da renda, você pode participar. Para cada curso de graduação, a Unicamp vai disponibilizar um percentual de vagas destinadas a essas reservas. Beleza? Entendendo um pouquinho, então, como funciona a autodeclaração para pretos e pardos na Unicamp, né? A Unicamp ela vai utilizar dados do IBGE para poder fazer essa verificação. Então, você vai se inscrever dentro dessa declaração e depois você vai passar por uma banca de averiguação. Então, depois que você fizer a primeira e a segunda fase, a Unicamp ela vai te convocar para conversar um pouco sobre você, te conhecer um pouco mais e analisar alguns traços fenótipos, né? Então, a sua aparência. Então, ela vai analisar boca, nariz, cor da pele, cabelo, entre outros aspectos listados pelo IBGE. Caso a comissão de averiguação, que é composta por membros da sociedade da Unicamp e também um membro da sociedade civil, todos autodeclarados pretos e pardos, identifique que não há uma procedência ali com aquela declaração feita, você tem direito a uma segunda banca de verificação. Se essa também negar o seu pedido, você está excluído do vestibular da Unicamp. Se caso não, se tiver uma divergência entre as bancas, você passa para uma terceira, certo? Mas é assim que funciona hoje essa autodeclaração para pretos e pardos na Unicamp. É uma reserva de vagas que pode chegar até 35% das vagas de cada curso na universidade, certo? Essas vagas elas não estão direcionadas apenas a alunos de escola pública. Então, se você estudou ou estuda em escola particular, você também tem direito a essas vagas, certo? Outra ação afirmativa da Unicamp é essa bonificação para candidatos de escola pública, que é esse PAS, esse Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Para poder participar, você precisa ter feito ou o ensino médio completo, ou toda a trajetória escolar do Fundamental 2 até o ensino médio completo na escola pública. Então eu estudei 1 ano na escola privada ou tive bolsa em alguma outra instituição. Isso não conta, precisa ser interruptamente. O que é importante analisar, né? Essa bonificação, ela soma pontos à nota final do candidato, tanto na primeira quanto na segunda fase. Vamos entender essa bonificação. Então, se você fez só o ensino fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano na escola pública, você recebe 20 pontos a mais na sua nota final. Se você fez todo o ensino médio em escola pública, do 1º ao 3º ano, você recebe 40 pontos na sua nota final.
E se você fez os dois, né, ensino fundamental 2 e ensino médio, você recebe 60 pontos na sua nota final. Certo? Então não é na quantidade de pontos, tá? Então eu acertei 40 e estudei toda a vida em escola pública, então eu vou ter 100 pontos. Não está relacionado a pontos nem a quantidade de questões, né? Então a Unicamp não vai colocar que você acertou mais questões, mas na hora que ela fizer toda a nota final, que ela padroniza todo o processo, aí ela te acrescenta 60 pontos. Beleza? Se esse for o seu caso. A comprovação aqui é que você tem um histórico escolar que diga aí qual é a sua condição em cada uma dessas etapas. Beleza? Certo? Importante destacar que candidatos bolsistas, mesmo que 100% em escolas particulares, não têm direito a esse benefício, e nem candidatos do Sistema S, né, SESI, SENAI, SENAC, também não estão inclusos nessa modalidade. Beleza? Certo? Bom, agora alguns detalhes importantes que você precisa saber no ato da sua inscrição. Importante destacar que no vestibular da Unicamp você tem várias possibilidades de documento que você pode anexar ali o número dele. Então você pode colocar o número do seu RG, da sua CNH, do seu passaporte, da sua carteira de trabalho. Você seleciona o documento e aí você coloca o número correspondente a ele. Supondo que você selecione o RG, você vai colocar o número dele e no dia do vestibular você vai ter que levar este documento. Então muita atenção, se você colocar lá passaporte, no dia do vestibular você tem que levar o passaporte. Não, mas eu tenho o RG. Então, mas a Unicamp ela não compreende muito bem assim. Ela disponibiliza uma quantidade grande de documentos, só que você tem que selecionar qual você quer colocar ali e o mesmo lá no dia da inscrição, certo? Então, muita atenção. Como sugestão da orientação, coloque o RG em todos os vestibulares porque é mais seguro, certo? Bom, dentro da inscrição você vai selecionar um curso de graduação e também qual é a modalidade que você quer concorrer a ele. Se você é ampla concorrência, se você é de escola pública ou se você é autodeclarado preto e pardo. São essas 3 possibilidades, você só pode escolher uma delas, certo? E se você precisa de algum atendimento especializado por alguma condição de saúde, né? Então, se você tem dislexia, TDAH, descalculia, né? A Unicamp disponibiliza um atendimento especializado para que você tenha conforto ali na hora de realizar a sua prova. É muito importante que você tenha uma comprovação para isso. Então, não pode ser, eu acho que eu tenho isso. Não, você precisa ter um laudo de 2022 ou de 2023 que diga ali qual é a sua condição, né? Qual é o CID ou o CIF para você realizar essa prova, que seja assinado e carimbado por um médico, né, um especialista da área, e também que tenha as condições necessárias para você realizar a prova. Se você precisa de um tempo a mais, se você precisa de uma prova ampliada, se você precisa de uma prova colorida, de uma prova preto e branco. É bem abrangente as condições da universidade para abranger toda a comunidade mesmo, tá bom? Muita atenção quanto a isso, porque essa solicitação ela deve ser feita durante todo o processo de inscrição. Então, a partir do momento que você coloca lá na inscrição que você tem interesse em um atendimento especializado, você já deve anexar esse laudo com essas informações. Poxa, Rita, ainda não tenho esse laudo, então procura aí o seu especialista, né, o seu médico, para que ele possa emitir para você. Se você fez vestibular anteriormente da Unicamp, você sabe que ela pedia mais coisas dentro desse atendimento especializado. Pedia carta de recomendação da escola, pedia um formulário gigante. Isso não é mais necessário, só o laudo com essas especificações que eu disse agora, certo? Se você quiser alterar qualquer dado da inscrição, você pode fazer isso até o dia 31 de agosto de 2023, certo? Beleza? Então, seguindo aqui, agora a gente vai entender um pouquinho o que mudou no vestibular da Unicamp para o ano de 2023, né? O vestibular da Unicamp, pelo histórico, ele vem mudando muito desde 2018, né? Então, a cada ano a gente se surpreende com alguma coisa nova. O que eu vou dizer aqui não é algo muito surpreendente, não é uma coisa que vai mudar totalmente os seus estudos, mas é importante que você tenha consciência do que vai acontecer nesse processo. A primeira mudança da Unicamp é que a prova se antecipou, né? Então a primeira fase ela acontecerá, como eu já disse, no dia 29 de outubro. E tradicionalmente era uma prova que acontecia no mês de novembro, certo? A outra mudança é em relação ao formato, não é nem o formato, né? São as matérias que compõem a prova da primeira fase. Então, a Unicamp reduziu as questões de exatas de matemática, física, química e biologia, diria ciências da natureza e matemática, para incluir questões de filosofia e sociologia.
independente do curso, independente da carreira que você vai seguir, tá? Então, a universidade, a primeira fase, ela é igual para todos os candidatos. A gente vai ver um pouco melhor isso, mas é só para você ter ciência de como o vestibular será composto esse ano. Beleza? Falando nas provas, vamos entender então a primeira fase do vestibular. A primeira fase, ela é composta por 72 questões objetivas de todas as matérias. E quais são essas matérias? A gente terá na prova, 12 questões de matemática, 12 questões de língua portuguesa e literaturas. Então, a Unicamp, ela disponibiliza uma lista de leituras obrigatórias para que você possa fazer essa prova. Além disso, ela tem 7 questões de inglês, 21 questões de ciências da natureza, biologia, química, física, e 20 questões de ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Então, essa é a mudança, a inclusão de filosofia e sociologia e a redução de ciências da natureza. Para a realização dessa prova, você tem a duração de 5 horas. E aqui no cantinho tem quais são os livros obrigatórios que você precisa ler para a Unicamp. Se você prestou anteriormente, boa parte das obras se mantém, só tem ali 3 obras que mudou de um ano para o outro. Certo? Beleza? Essa é a primeira fase do vestibular, que é igual para todos os candidatos, independente do curso, independente da área. Agora a gente vai falar um pouquinho da segunda fase. A segunda fase, independente do curso e da área, todos os candidatos farão 2 dias de prova, certo? E aí haverá provas comuns para todos os candidatos e provas específicas de acordo com a área ou o curso escolhido pelo candidato, certo? Então, quando eu digo prova específica, não é que cada candidato terá uma prova específica, tá bom? Bom, e como que funciona? Como eu disse, são 2 dias consecutivos e lá apresentado no início do vídeo, no dia 3 e 4 de dezembro, certo? Essa prova, cada dia tem duração de 5 horas e no total, os 2 dias somados, você realiza 30 questões. Essas questões são discursivas, tá? Então, tanto no primeiro quanto no segundo dia, você vai se deparar com isso. Um destaque muito importante aqui na segunda fase da Unicamp é o primeiro dia, porque você tem 2 propostas de redação. Você fala, meu Deus, 2 propostas? Não, são 2 propostas, mas você vai escolher apenas umas para realizar. A Unicamp, diferente de outros modelos, inclusive do Enem, que utiliza a dissertação como forma de redação, ela utiliza gêneros textuais. Então, aqui você pode ter uma carta, você pode ter um artigo de opinião, você pode ter, entre outros gêneros disponíveis aí na língua portuguesa, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha também no manual do candidato, porque eles falam ali um pouquinho de cada gênero e falam como que vai ser avaliada essa redação, caso você tenha interesse, beleza? Então, vamos entender um pouquinho agora o primeiro e o segundo dia da segunda fase. Bom, o primeiro dia, como eu disse, tem 2 redações, você vai escolher só uma proposta. Ainda dentro deste dia, você tem 6 questões de língua portuguesa, 2 questões de inglês e 2 questões interdisciplinares de ciências da natureza. Você fala, poxa, mas eu vou prestar letras. Não importa. Esse primeiro dia aqui, você vai fazer essas provas, assim como todos os outros candidatos. As questões interdisciplinares, então, elas vão juntar mais de uma matéria, certo? Então, aqui nesse caso, física, química e biologia. O segundo dia, aí depende da área que você escolheu. A Unicamp, ela disponibiliza os cursos em 3 áreas, exatas, humanas e biológicas. Então, se você é um candidato, por exemplo, de ciências humanas, como que vai ficar a tua prova, né? Então, vou dar um zoom aqui para a gente ver juntos, né? Ciências humanas e artes. Você vai fazer 4 questões discursivas de matemática, 6 questões discursivas de história, 6 questões discursivas de geografia, 2 questões de filosofia e sociologia e 2 questões interdisciplinares de ciências humanas. Então, filosofia, sociologia, história e geografia. Beleza? Então, se você vai prestar algum curso de humanidades e artes. Se você vai prestar um curso de exatas e tecnologia, então como que fica a distribuição da sua prova? 6 questões de matemática, 6 questões de química, 6 questões de física e 6 questões interdisciplinares de ciências humanas, todas discursivas. E por fim, se você vai prestar algum curso de biológicas ou saúde, a gente tem 4 questões de matemática, 6 de química, 8 de biologia e 2 interdisciplinares de ciências humanas, certo? Essa é a composição do segundo dia da segunda fase da Unicamp para cada uma das áreas do seu interesse.
Importante destacar que desde o ano passado a Unicamp vem fazendo mudanças na segunda fase. Então, se você prestou do ano passado, está diferente do ano anterior, tá? Então, diminuiu a quantidade de matemática aqui para biológicas e artes e aumentou nas outras matérias, que é História e Geografia ou Biologia e Química, certo? Último detalhezinho quanto a isso é que a Unicamp também, desde o ano passado, vem filmando todos os locais de prova de todos os candidatos, até para poder verificar depois se não tem nenhum tipo de plágio, algum tipo de cola. E isso também ajuda na avaliação da banca para autodeclarados pretos e pardos, tá bom? Certo? Bom, se você for um candidato que tiver interesse em algum curso que tenha prova de habilidades específicas, como arquitetura, artes cênicas, artes visuais, dança e música, você, além dessas provas que eu já apresentei, fará uma prova de habilidades específicas, que é uma prova para entender um pouco sobre o que você conhece sobre essa área. Então, em música, se você toca algum instrumento, você vai gravar um vídeo, né, com as especificações indicadas pela Unicamp. Então vou só gravar um vídeo aqui, né, igual eu faço lá no Instagram. Não, tem uma recomendação ali do que você precisa gravar e como você vai gravar esse vídeo para encaminhar para a Unicamp. Algumas provas de habilidades específicas, elas podem ser presenciais ou elas podem ser por vídeo chamada ou até mesmo a entrega de algum vídeo ou algum portfólio que você tenha apresentando o seu trabalho. Não se desespere, no manual do candidato tem todas as informações. Se a sua prova ela é presencial, quando ela vai ser, e quais são os formatos ou o que você vai ter que apresentar. No caso de dança, por exemplo, você vai ter que fazer ali você tem uma apresentação de dança que você precisa fazer, certo? Todas as especificações estão no manual do candidato. É importante dizer, se você tem interesse nesses cursos, você vai ter que deixá-lo em primeira opção. Você fala, mas eu queria colocar um outro curso em primeira opção, queria colocar, por exemplo, letras e queria colocar dança em segunda opção. Não tem como. Todos os cursos de habilidades específicas precisam ficar em primeira opção, independente de qualquer que seja. Certo? Beleza. No site da Unicamp, né? No site da Unicamp, da Conveste, há as provas antigas onde você pode consultar o que foi cobrado, como que foi, né? A expectativa da banca também, se tem apresentação com os vídeos. Então dá uma olhadinha que isso também pode te ajudar nesse momento de preparação. Beleza? Certo? Bom, eu comentei anteriormente que a Unicamp ela disponibiliza 3 áreas de ingresso, né? Que é Biológicas e Saúde, Exatas e Tecnologia, Humanidades e Artes. Dentro dessas áreas, existe um conjunto de cursos relacionados. Então, no ato da sua inscrição, você vai selecionar uma área e dentro dessa área, 2 opções de cursos. Vamos pegar como exemplo aqui essa área de Biológicas e Saúde. São todos os cursos disponibilizados pela Unicamp, certo? Então, aqui a gente não especificou o camp de cada um deles, tá? Mas você pode olhar lá no manual também. Entendendo um pouco melhor como funciona, né? Caso você queira colocar opções diferentes, né? Então, você quer colocar educação física, enfermagem, como que fica aí a sua classificação para a segunda fase, né? Então, vamos pegar como exemplo aqui. Aqui a gente pegou aqui Biológicas e Saúde e nós vamos escolher 2 cursos dentro da mesma área. Então, a gente vai escolher aqui Enfermagem e Medicina. Enfermagem e Medicina porque é muito comum o pessoal acabar optando por isso, né? O pessoal que tem interesse, fala, eu vou prestar Medicina, mas eu também tenho interesse em enfermagem, ou o contrário, né? E aí pode pensar assim, eu vou colocar um curso menos concorrido em primeira opção, aí eu vou para a segunda fase e consigo passar no curso mais concorrido em segunda opção. O exemplo foi aqui dentro de Biológicas, mas poderia ser facilmente em qualquer outra área. Então, vou colocar Ciências Sociais em primeira opção, que é um curso que tem uma concorrência um pouco menor, e vou colocar Economia na segunda opção, porque é um curso mais concorrido. Então, cuidado, né, com essa estratégia de colocar o curso menos concorrido em primeira opção para garantir o ingresso numa segunda fase, né? Então, não é uma estratégia muito segura. Por quê? Quando a Unicamp ela faz a convocação dos candidatos para a classificação final do vestibular, ela primeiro faz uma lista de todo mundo que usou a primeira opção. Então, vamos pensar aqui. Enfermagem. Então, todo mundo em primeira opção. Se há vagas disponíveis, né, e a pessoa tem nota, aí ela começa a chamar as pessoas que estão em segunda opção,
certo? Então, no caso aqui de enfermagem e medicina. Então, para medicina, ela vai chamar todo mundo que está em primeira opção. Vai chamando, atingiu o limite de vagas dessa primeira chamada? Sim, beleza. Vamos para a segunda chamada. Segunda chamada, só 3 pessoas, por exemplo, não se matricularam, então a gente só chama 3 pessoas. E assim sucessivamente. Então, dificilmente um curso muito concorrido em segunda opção vai ser factível de você ser aprovado. Então, muita atenção quanto a isso, né? Então, essa estratégia de um curso de menor nota de corte, primeira opção, ela não é segura e pode fazer com que você não entre na graduação de seu interesse. Então, o curso que você mais quer precisa estar em primeira opção. E se esse curso tiver prova de habilidade específica, ele com certeza tem que estar na primeira opção, certo? Belezura. Então, só para retomar essa parte, né? Você escolhe uma das 3 áreas do conhecimento e dentro dessa área você escolhe 2 cursos de graduação. Independente se ele está em Piracicaba, se ele está na cidade universitária, o camping difere aqui nesse momento. Por fim, alguns lembretes finais aqui desse vídeo, tá bom? Só é permitido que você faça uma inscrição por CPF, tá? Então, não é possível que você se inscreva aqui, putz, eu não lembro se eu me inscrevi, vou tentar de novo. Não, se você não lembra se inscreveu, tenta ali consultar, né, o histórico, né, coloca teu CPF, vê o que a universidade vai dizer, mas não tenta fazer uma segunda inscrição, se você não tiver certeza, porque ela anula as 2 e aí você perde a oportunidade de prestar o vestibular esse ano. Muito importante, né, a responsabilidade de fazer a inscrição do vestibular, ela é sua. Se você não for um candidato que vai arcar com o custo do boleto, aí você repassa para o seu responsável, né, quem for te ajudar nesse processo. Mas para fazer a inscrição é importante que você faça e coloque os seus dados. Não só o CPF, mas por e-mail, telefone, porque são mecanismos que a universidade pode acionar para te dizer se você foi aprovado ou não, né? E quando você for aluno da instituição também, certo? Bom, o candidato que tiver perfil, ele pode participar de todas as modalidades de ingresso, que foram aquelas que eu apresentei inicialmente, o vestibular organizado pela Conveste, o Enem, o vestibular indígena, Olimpíadas Científicas e o Provão Paulista, beleza? Bom, o calendário de provas de habilidades específicas, ele é um pouquinho diferente, né, porque tem a data para realizar essas provas, que também já está lá no site da Conveste. Por fim, você pode pagar o boleto até o dia 8 de setembro, beleza? Bom, gente, eram essas as informações da Unicamp. Nesse vídeo a gente não trouxe como que é calculada a nota da Unicamp, como que é a convocação final, né? Eu até comentei brevemente isso, só que isso ficaria um vídeo maior do que ele já está. A gente vai fazer essa parte das notas, né? Porque é um vídeo muito denso, em um segundo momento, beleza? Então, até mais, foi um prazer estar com vocês.